Se você está assistindo esse canal é porque você caiu na química. Muito prazer, meu nome é Alberto e hoje nós vamos resolver uma questão de concurso. Vou começar a resolver aí algumas questões de concurso porque elas trazem assuntos que a gente trata em química. Essa daqui vai falar sobre diluição, então se você está com alguma dúvida de diluição, fica no vídeo que eu vou explicar tudo sobre diluição e a leitura dessas diluições no espectrofotômetro, tá? Então espera o comecinho aí, já já a gente volta e bora estudar! Essa questão aí caiu na Universidade Federal de Santa Maria aí no ano passado para técnico em química e é uma questão que fala sobre diluição e fala sobre lei de Lambert-Beer e fala sobre curva de calibração, né? Quando você tem uma amostra desconhecida, então aqui ele está falando aqui, vamos até começar, eu vou começar a ler, que aí eu já vou explicando ao longo da leitura aí. Deixa esse negócio, tirar isso aqui. Para, meu querido. Oxe, Maria. Parecendo régua, parecendo tudo aqui. Quando a gente tem aí um composto desconhecido, um composto X, né? A gente tem que fazer uma curva de calibração. Então vamos lá começar a ler e eu vou explicar o que é essa curva de calibração. Para a determinação colorimétrica de um composto X na faixa de concentração de 1 a 8 mg por litro, um analista realizou a medida de absorvância para 4 padrões e um colorímetro de bancada. A curva de calibração preparada pelo analista pode ser visualizada na figura. Foi o que eu falei, né? Se você tem um composto que você não sabe a concentração, você tem que fazer uma curva de calibração. Eu tenho um vídeo aí, eu vou colocar o cardzinho aí para vocês, ensinando depois que você fez essa curva, como que você pode jogar isso no Excel para facilitar você a descobrir a concentração desse composto X. Mas como é que funciona essa curva de calibração? Deixa eu desenhar um gráficozinho XY aqui, ó. Olha lá, vou colocar aqui X, vou colocar aqui um Y, e aí a gente vai tendo as leituras, ó. Ele faz as concentrações desde a água pura, e ele vai criando padrões aqui, você vai criando curvas em que a concentração do seu analito está aumentando ali. A concentração do seu analito está aumentando. Aqui ele ainda está te dando a absorbância ali, ó, absorbância 0, 0,1, 0,2, 0,5 e 0,8. Se a absorbância, vamos colocar a absorbância aqui no eixo Y, a absorbância aqui. Vamos colocar aqui, ó, o comprimento de onda, sempre normalmente vai ser assim, sempre normalmente é ótimo, né, mas é isso. Então aqui a gente vai ter o branco não absorveu nada, vou colocar o 0 aqui, como se fosse aqui nessa linha. Depois a gente vai ter um padrão de 1 miligrama, aí ele vai absorver em uma determinada região. Como você está falando do mesmo analito, ele vai absorver no mesmo comprimento de onda sempre, no mesmo lambda sempre. Tudo bem? Então aí, ó, aumentou para 2 aqui, 2 miligramas. 2 miligramas já vai absorver um pouquinho mais. 5 vai absorver um pouquinho mais. E 8 vai absorver um pouquinho mais. O gráfico sai feio assim, Alberto? Não sai, sai bonito, mas o meu sai feio porque eu não sei desenhar esse negócio aqui, mas vamos lá. Ó, então aqui, ó, é o de 1, de 2, de 5 e de 8 miligramas. Isso daqui são as amostras que você sabe, com padrões conhecidos. E aí ele ainda fala quanto que deu sua absorbância ali, ó. Sua absorbância aqui deu 0,1, 0,1. Aqui no 2 deu 0,2. Ficou bem óbvio aí essa curva que ele fez, né? Dificilmente você vai encontrar uma curva que corresponda esse valor assim. Ah, e o 8 deu 0,8. Opa! O 8 deu 0,8, o 5 deu 0,5, né? Dificilmente você vai encontrar isso. E outra, a gente sempre faz com o lambda máximo da sua curva, tá? Curva de calibração, você sempre lê o lambda máximo da sua amostra, onde ela está tendo uma absorbância, e sempre, como é a mesma amostra, sempre no mesmo comprimento de onda. Sempre no mesmo, sei lá, aqui vamos supor que fosse, vou dar 800 nanômetros. É um composto aí que absorve radiação em 800 nanômetros. Então você seta o aparelho lá para ele ler em 800 nanômetros e você vai ler a absorbância que ele vai te dar nesses 800 nanômetros ali. Tudo bem? E aí quando você faz a sua amostra, deixa eu fazer minha amostra aqui, eu vou escolher uma cor bem... Vou fazer ela de roxo, tá? A minha amostra caiu uma absorbância aqui, ó. Caiu aqui. Entre 2 e 5. Aí vamos supor que você fez a leitura e deu 0,4. Sua amostra. Quanto que você tem
de amostra, quanto que você tem de analito? Se você sabe que 8 dá 0,8, 5 dá 0,5, 2 dá 0,2, 0,4 dá quanto? Daria 4 miligramas por litro. E é assim que você faz a curva de calibração. Claro, aqui está muito direto na nossa cara, né? O negócio está exposto porque está 1 para 1, 0,8 para 8, 5 para 0,5 e tudo mais. Mas nem sempre é assim, você às vezes tem que construir uma curvinha ali para fazer essa proporção bem bonitinha, tudo bem? O que é o tchan do problema? O tchan do problema é o quê? Que quando você vai fazer essa curva de calibração, você tem que colocar o seu composto desconhecido, o seu composto desconhecido, dentro dessa faixa. Então o meu composto ele tem que cair dentro dessa curva de calibração. Eu não consigo estender essa faixa além, eu não posso colocar o meu composto absorvendo uma radiação, por exemplo, lá em cima. Não pode, normalmente você vai errar isso daí porque você não sabe a linearidade da curva de Lambert-Beer. Tudo bem? A lei de Lambert-Beer ela é linear até certo ponto, depois ela não é mais linear, mas você não estende esse lambda máximo. Normalmente você faz uma curva dentro aí da onde você vai ler e é exatamente isso que o problema pede nesse concurso. Olha lá o que ele fala, ó, sabendo que a análise do composto X deve apresentar absorvância no intervalo entre 0,1 e 0,8, ou seja, você tem que fazer, ele ainda te fala assim, ó, tem que fazer entre 0,1 e 0,8, e que o rótulo da amostra contendo composto X indica uma concentração de 2.000 miligramas por litro, considere as afirmativas a seguir. Então você tem um composto que ele tem 2.000, o seu composto X, você já sabe, vou escrever aqui, ó, meu composto X, deixa eu deixar até um pouquinho mais grossa a canetinha. Meu composto X tem, inicialmente, 2.000 miligramas por litro. Ou seja, se eu fizesse a leitura dele, tá vendo que a vírgula está indo para o lado? Ele ia dar a leitura dele de absorvância, se fosse correto, tá bom? Ia dar quantos? 200. A absorvância ela não tem unidade, tá? Quando você faz a lei de Lambert-Beer, a absorvância não tem unidade. E lembra, pela lei de Lambert-Beer, só dando uma relembrada aqui para vocês, a absorvância é igual a absorvatividade molar vezes caminho óptico vezes concentração. Isso aqui é um epsilon, tá? Deixa eu apagar para colocar bonitinho. Ela é diretamente proporcional à sua concentração. Então, quanto mais a sua concentração aumenta, mais a sua absorvância aumenta. Essa absorvância de 200 não dá para ser lida numa curva que vai até 8. Não dá para ser lida, é isso que a gente falou. Você tem que colocar dentro da sua curva. E aí ele fala sobre isso, né? Aí ele vai falar quanto que você tem que diluir a amostra para ela caber dentro da curva. E é isso que ele está perguntando no total aí. Para isso, a gente vai usar uma regra de diluição que é bem decorebona aí, que é qual? Vou até escrever aqui, ó. Concentração inicial vezes o volume inicial. Que isso, gente? Deu um tilt aqui. Deixa eu apagar para fazer bonitinho. Vezes o volume inicial vai ser igual a minha concentração final vezes o volume final. Galera, quando você faz essa regra de diluição aqui, você não precisa se preocupar com a unidade da concentração. Presta atenção no que eu vou falar. Desde que a concentração final e inicial estejam na mesma unidade, o volume inicial e final estejam na mesma unidade. Se você fizer o volume em ml, você tem que colocar volume final em ml. Se você fizer aqui em litros, você tem que colocar aqui em litros. Se você colocar miligrama, miligrama, tudo. Tá? Tem que ser igual no inicial, tem que ser igual no final. É só não errar isso. Você não precisa ser, concentração não precisa ser em mol por litro. Pode ser em miligrama por litro, pode ser em grama por litro, pode ser mol por ml, pode ser a concentração que você imaginar. Mas a concentração que você fizer aqui, você vai encontrar aqui. Ou se você estiver encontrando volume, a concentração que você colocar aqui, você tem que colocar aqui. Não pode usar unidades diferentes, porque elas vão se cortar. E se para você cortar elas, elas têm que estar iguais. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver as afirmativas aqui e ver quais são as corretas. Ó, primeira afirmativa, uma amostra precisa de ser diluída. A amostra precisa ser diluída 100 vezes para que possa ser medida pelo colorímetro proposto no intervalo de concentração e absorvâncias mostrados na figura. Então ela está falando aqui, ó, 100 vezes. Vamos lá. Se você... Isso aqui não precisava nem dar conta, né? Se você tem uma amostra
Um composto. Vou colocar até aqui, ó, o 1. Vou fazer de azul. Vamos fazer de azul. Afirmativa 1. Se você tem um composto que é concentração dele 2.000, ó o cachorro, miligramas por litro. Miga! Ó o meu cachorro. E você vai diluir ele 100 vezes, deixa eu ver que a bateria do meu celular tá acabando, ainda tá bom. E você vai diluir ele 100 vezes, você vai só cortar o quê? 2 zeros aqui, gente, né? Você vai diluir 100 vezes. Ai, mas eu não sou bom de fazer isso daí, não. Então você vai ter uma concentração final que vai ficar como? 20 miligramas por litro. Quer fazer na conta? Quero. Então como é que ia ficar na conta? Concentração inicial, vou até fazer de vermelhinho aqui. 2.000 miligramas por litro. 2.000. Vezes o volume inicial vai ser igual a concentração final vezes 100. Você vai diluir em 100 vezes, tá? 100 vezes o volume inicial. Pode colocar volume inicial e volume inicial, você corta aqui, ó, volume inicial com volume inicial, se quiser passar dividindo lá, você vai ver, mas no final você vai ter o quê? Que a sua concentração final, ela vai ser o quê? 2.000 dividido por 100, né? 2.000 dividido por 100, que você vai chegar onde a gente estava lá, que vai ser o quê? 20. Aí a mesma coisa, se aqui estava miligrama por litro, é isso que eu estou falando. Aqui vai estar 20 miligramas por litro. Tudo bem? Então você só tem que dividir por 100 ali, porque você está diluindo ele 100 vezes. Então 20 miligramas você consegue ler? Opa, mudei o negócio de lugar. 20 miligramas você consegue ler aquilo ali? Você consegue ler dentro desse padrão? Não consegue, então essa primeira aqui já é uma afirmativa que não está certa. Tá bom? Vamos ver a segunda aqui. 1 ml da amostra deve ser pipetado em um balão de 500 e o volume completado com água desionizada, para que essa amostra pode ser medida pelo colorímetro no proposto intervalo de concentração e absorvâncias mostrada na figura. Então agora você vai pegar um volume inicial de 1 ml e vai colocar o volume final de 500. É assim que funciona essa concentração, essa regra de diluição. Então vou fazer até aqui do lado, ó, já puxa aqui, ó. Vamos fazer de azul de novo. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Concentração inicial, a gente já sabe que é quanto? 2.000 miligramas por litro. Vezes, aí tá falando aqui, ó, 1 ml da amostra, 1 ml. Vai ser igual a concentração final, que é o que você quer saber, para saber se você vai conseguir ler lá. Vezes, qual é o volume final? 500 ml. Tá vendo como corta? Ó, o ml corta com o ml daqui. Então vamos colocar lá, concentração final. Concentração final vai ser igual a 2.000 vezes 1, 2.000. 2.000 dividido por 500. Dá para cortar. Fica quanto? 20 dividido por 5, que dá o quê? 4 miligramas por litro. Tá vendo? Esta unidade aqui é a mesma unidade que você usou aqui. Essa concentração, então, ela vai sair na mesma unidade. 4 miligramas por litro, você consegue ler ali? 4 miligramas por litro, você consegue ler? Consigo. Por quê? Porque ela está entre a água pura, o 0 e o 8. Entre o 0 e o 8. Então, você consegue ler. A 2 já está correta. E é assim a regra de diluição. Olha a próxima. 5 ml da amostra, vamos colocar aqui, ó, 5 ml da amostra devem ser pipetados em um balão de 500 ml e o volume é aferido com água desionizada para que essa amostra possa ser medida pelo colorímetro proposto no intervalo de concentração e absorvância. Vamos fazer de novo a mesma conta. Concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Qual a concentração inicial? 2.000 miligramas por litro. Vezes o volume inicial, quanto que vai pipetar agora? Agora você vai pipetar 5 ml vezes 5 ml. Vai ser igual à sua concentração final, vezes quanto que você vai fazer? 500 volume final, 500 ml.
Então vamos lá, de novo, corta o ml com ml e você vai descobrir a concentração final vai dar em quê? Em miligramas por litro. Um ponto importante aqui, eu não sei se vocês vão para o laboratório mesmo, se vocês estão só estudando para concurso, mas você coloca o volume do concentrado quando você vai diluir, já vou terminar de corrigir, tá? Quando você vai diluir, você coloca o concentrado num balão, deixa eu fazer um balãozinho aqui, opa, deixa eu fazer um balão volumétrico, deu uma lentidão aí, mas tá tudo certo. Você coloca o concentrado aqui, tá? E completa o balão. E completa. Nossa, ficou muito lento. E completa o balão. Ficou com a letra feia, mas tudo bem. Completa com água. Você não coloca 500 e mais os 5 ml. Não vai ficar 505 ml o volume final. O volume final vai ficar o volume total do quê? Do concentrado mais da água que você colocou no balão, tudo bem? Não é para você pegar um balão de 500 e colocar 5 ml num pote e colocar 500 ml, que vai ficar 505, vai ficar errado sua conta lá, tá bom? Mas continuando a conta aqui, mesma conta do outro, né? 2.000 vezes 5, 2 vezes 5 dá 10, então coloca 10 aqui, 1, 2, 3, só repetindo os zeros, né? Vai ser igual a concentração final vezes 500, concentração final vai ser igual a 10.000 dividido por 500. Você vai cortar 1, 2, 1, 2, 2 zeros. 100 dividido por 5, que dá quanto? 100 dividido por 5 dá 20? É. 20 miligramas por litro. Ou seja, 20 miligramas por litro. Você consegue ler lá dentro dessa amostra? 20 miligramas por litro, você consegue ler? Está entre 0 e 8? Não está entre 0 e 8. Então essa questão também não está certa. Esse item aí também está errado. Chegou um pouco mais perto, mas errou do mesmo jeito. E a última aí, tá? Última questão. 1 ml da amostra deve ser pipetado em um balão de 250. Deixa eu deletar esse negócio aqui, que eu expliquei para diluir. Oi, deixa aí. Vou deletar não, porque vai dar pior. 1 ml da amostra deve ser pipetado em um balão de 250. Deixa eu colocar aqui em um balão de 250 e o volume é ferido com água para que possa ser medida pelo método colorimétrico proposto no intervalo de concentração e absorvância mostrado na figura. Então agora você vai colocar 1 ml do inicial e diluir para 250. Vai ficar como? No 4 aqui, então, vamos colocar o 4. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final, volume final. Concentração inicial, 2.000 miligramas. É aquela concentração que estava lá. Miligramas por litro. Se quiser colocar a unidade na conta, coloca. Se não quiser, se você já for expert aí, mas toma cuidado. Se você não tiver prática, coloca que você não confunde. Vezes o volume inicial. Quanto que é o volume inicial? 1 ml. Vai ser igual a concentração final vezes o volume final. O volume final ele deu também, né? Quanto que é o volume final? 250 ml ali. 250 ml, concentração 250 ml. Olha aqui, isso daqui que eu tô falando, ó. Muita gente confunde. Tá em ml aqui, miligrama por litro. Aí fala assim, eita, tem que transformar tudo em litro. Não, não. Precisa o quê? Esse volume inicial estar igual ao seu volume final. E a concentração vai ser na mesma concentração que você estava ali na concentração final. Então não tem problema aqui estar em litros, aqui estar em litros e aqui estar em ml. Desde que aqui esteja em ml. O volume bate com volume, a concentração bate com a concentração. Não confunde isso lá. Então aí 2.000 vezes 1, resolvendo essa conta, vai dar quanto? Vai dar 2.000. A concentração final vai ficar aqui, o 250 passa dividindo, né? 2.000 dividido por 250 é igual a concentração final. Quanto que dá a concentração final, então? A concentração final vai ser quanto? 2.000 dividido por 250 dá, vamos lá, 200 dividido por 25, dá 4, né? 25, 50, não, dá 8. 8 miligramas. Aí agora a unidade é a mesma, 8 miligramas por litro.
né? A cada 4,25 você tem 1. É só pensar na moedinha de R$1, a cada 25 centavos você tem R$1. Então, 25, 25, 50, 25, 75, 25, 100, 4, 8 miligramas por litro. Essa concentração final aqui, de 8 miligramas por litro, tá lá dentro da curva. Vamos olhar dentro da curva. Tá dentro da curva, ó. De 1 a 8, ela tá no limite, ela tá aqui nesse ponto aqui, no último da curva. Mas pode? Pode, não tem problema. É bom fazer isso? Não é bom, mas é de boa. Pode acontecer. Você não precisa fazer outra curva, mas vale. Então essa afirmativa também é uma afirmativa que está o quê? Tá correta lá. Tá correta aqui. 1 ml, papapá, verdadeiro. Então, quais são as que estão corretas? Apenas 1? Não, a 1 está errada, 2, a 2 está certa, mas também tem a 4. Então a afirmativa correta aqui, ó, é a letra D. Apenas a 2 e 4 estão corretas. Claro, gente, no concurso você não vai ficar demorando meia hora igual eu estou explicando aqui para fazer a questão. Você faz ela de maneira rápida, mas é só para pontuar esses pontos aí. Pontuar esses pontos é ótimo, né? Mas para colocar esses pontos da regra de diluição, lembra sempre dessas questões de unidade, tá? Você não precisa igualar o miligrama por litro com o volume litro aqui, não. Pode estar em ml, mas você tem que igualar volume com volume, concentração com concentração. Isso é o principal aí, tá? E espero que vocês tenham entendido aí a questão de curva de calibração, de regras de diluição. Vou sempre tentar fazer uma questão de concurso que traga algum assunto pra gente explicar, pra gente pincelar aí. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Se inscreva aí no canal, comente. Obrigado também para todo mundo que está sempre comentando, pelo carinho. Um abraço e bora estudar!